Uma arma poderosamente mortal. Esta é a lição número 6 da classe de juvenis. Nesta aula você pode, juntamente com a sua classe, cantar o hino 467. Se você tiver alguma dúvida sobre a aula de hoje, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp na descrição. Você me chama lá e a gente troca uma ideia. O poder da língua. Palavras. A ponte para o futuro. O próprio Jesus mencionou que por nossas palavras seremos aceitos por Deus ou condenados, e que lhe confessar, e quem lhe confessar diante dos homens, ele confessará diante de Deus. Eu gosto muito de uma fala dos policiais: você tem o direito de permanecer calado, e tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. E isso aplica nesta questão. Nós seremos condenados ou absorvidos por aquilo que nós falamos. E o que é que nós temos falado ultimamente? Por que isso é importante? Porque a nossa palavra, aquilo que nós dizemos, é uma ponte para o futuro, no nosso caso, para a eternidade. Por causa da palavra, a pessoa pode ter a sua eternidade com Cristo ou sem Ele. O poder da língua, o poder da palavra. Quantas vezes nós acabamos falhando naquilo que nós dizemos? E claro, né, como nós falamos todos os dias, graças a Deus, uma hora ou outra nós certamente iremos errar. Entretanto, há pessoas que fazem isso todos os dias de forma proposital e pensam que estão imunes, que não acontecerá nada com eles naquele grande dia. Mas verdade é que a palavra ela irá nos condenar ou nos absorver diante do Todo-Poderoso. Portanto, nós devemos, mais do que nunca, falar a palavra. Tem um texto bíblico, eu vou deixar aqui na descrição também, que diz algo muito interessante. Chama Mateus 7,12. Deixa eu dar uma olhada aqui para você. Mateus capítulo 7, versículo 12. Deixa eu ver se é essa referência. Não é essa referência não. Isso é outra coisa. Mas é uma coisa muito interessante que fala que a boca fala do que está cheio o coração. E o que isso traz para nós? Algo importante para se observar. Quando alguém estiver conversando com você, observe o que essa pessoa sempre fala. Porque o que essa pessoa sempre fala a respeito de um determinado assunto, por exemplo, é porque ela está cheia daquela situação. Vou te dar um exemplo prático. Imagina, por exemplo, que você está conversando muito com você, tem um amigo, por exemplo, que você gosta muito de conversar com ele. Ele sempre fala do clube do coração dele, ele sempre fala do futebol, ele sempre fala do time. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, em termos gerais, o que ele tem mais de importante naquela hora ou na vida é aquele clube. Ou seja, a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio do clube, né, no intuito de amor, né, é disso que vai falar a boca. Então, quando você observa o que as pessoas dizem para você e você vê que essa pessoa tem sempre um assunto específico que ela sempre fala, é porque isso para ela é o mais importante. E por aí você já vê se essa pessoa é uma pessoa de Deus ou não. Pessoas que falam muitas gírias, ou que talvez a questão da gíria nem é tão importante assim. Mas quando uma pessoa fala com você, mas ela nunca fala da palavra do Senhor, significa dizer que ela não tem a palavra do Senhor como regra de fé e prática. Não é uma pessoa que tem a palavra de Deus como fundamento. Por quê? Porque quando nós temos a palavra de Deus como fundamento, já observou que numa discussão a gente sempre solta aquela velha frase: não, mas a Bíblia diz isso. Por quê? Porque o nosso coração fala do que está, a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando uma pessoa fala muito da palavra, é porque ela está cheia da palavra, ela tem a palavra como o assunto principal da vida dela. Então, observa isso, por exemplo, que você verá que muitas coisas que as pessoas falam e dizem, você observa o tipo de pessoa que ela é. O exemplo do cavalo. Desde a antiguidade, entre as nações, o cavalo é símbolo de força. Então, Deus, para explicar como devemos ter cuidado com nossas palavras, lembra que freios são colocados nas bocas dos cavalos para que obedeçam. Ora, para que serve um cavalo desobediente? Para nada.
Aconteceu um caso muito interessante comigo quando eu era garoto. Eu achei isso muito interessante. Eu estava numa carroça, num lugar de falar carroça, nos lugares de falar prancha. Só que quem estava puxando aquela carroça ou a prancha não era um cavalo, era um burro. Lembra até o nome dele, era Peão o nome do animal. E nós estávamos indo tranquilo, pegar terra num determinado lugar, e de repente, do nada, o burro parou, empacou, mas não andava de jeito nenhum. Empacou e batia nele e ele não ia, não ia. Quando a pessoa que estava lá guiando ele se deu por conta, ele achou por bem descer da carroça e observar por que ele não estava indo mais à frente. Quando ele foi observar, ele observou que tinha um buraco muito profundo na frente do cavalo, daquele burro, né, que era um burro. Então o burro ele viu o cavalo. Por que o cavalo, mano, o burro viu o buraco? E por que nós não vimos? Porque existia um mato por cima. Mas o burro ele conseguiu ver, por isso que ele não ia para frente. É por isso que até hoje eu acho estranho quando alguém chama alguém desprovido de inteligência de burro, porque o burro na verdade ele é inteligente sim, tanto é que ele não vai. Se fosse um cavalo, o cavalo iria. O cavalo não para. Agora veja aqui, voltando aqui para a nossa situação. O exemplo do cavalo. O cavalo ele é um animal extremamente forte. Inclusive, geralmente os motores são medidos por potência em cavalos. Né? Quantos cavalos tem esse motor? Geralmente para você ver a importância que tem a força de um cavalo. E aqui a Bíblia nos menciona a respeito de colocar freios na boca dos cavalos. Por quê? Porque que adianta ter uma força e não ter alguém para dominar? Mas também aqui vai muito na ideia de que é mais uma questão de desobediência. Mas de qualquer forma, o freio é colocado na boca. Vamos supor, vamos entender, por exemplo, que o cavalo fale. Vamos imaginar aí, num desenho animado, por exemplo. Mas se ele está com um arreio, ele certamente não falará. Por quê? Porque o arreio vai fazer com que ele não fale, vai frear a língua do cavalo. E isso, para nós, dá um entendimento interessante. Não que nós venhamos ser qualificados como cavalos, mas quando nós colocamos freio em nossas bocas, nós temos cuidado no que nós falamos, além de nós não sermos tidos como desobedientes, ainda tem uma outra questão melhor, é que nós evitaremos grandes problemas e frustrações e até discussões desnecessárias, posteriormente até mesmo inimizades. O exemplo do navio. O Senhor aqui sinaliza uma vida cheia de bênçãos, como um navio mercante que de longe traz o seu pão, mas isso somente para aquele que é sábio no uso das palavras, deixando-se governar pelo Espírito Santo. O navio, sim, ele geralmente são embarcações gigantes, enormes. Entretanto, o leme é extremamente pequeno se comparado ao tamanho, a dimensão do navio. E eles sendo tão grandes, tão imensos, são levados por um leme que é tão pequeno. Assim também somos cada um de nós. Nós somos relativamente grandes se comparados à nossa língua. A nossa língua é bem pequena se comparada ao nosso corpo. Mas se nós não frearmos a língua, como é que fica? Minha avó dizia que a língua é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque ela pode servir também de chicote para nós. Então, quando você fala algo, o teu corpo padece. Inclusive, minha avó dizia muito isso, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo que padece. Então, veja que a língua, ela pode trazer grandes complicações para você, mas também pode trazer bênçãos. Depende da forma com que você usa. Portanto, veja que aqui o navio, que traz grandes coisas, né? Grandes bênçãos, para nós, né, que suporta muitas coisas, muitas cargas, inclusive a maioria das mercadorias, por exemplo, se porventura você compra mercadorias em outros países, essas mercadorias geralmente vêm de navios. Então veja que é importante que nós venhamos refrear nossa língua, termos cuidado com aquilo que nós falamos. Portanto, calma, principalmente em questões de discussão, quando você está numa discussão, não se apresse em falar, ainda que as pessoas te afrontem. Mantenha-se de boca fechada. A pessoa que está de boca fechada sempre terá razão no final das contas.
Uma arma mortal, pequeno órgão, porém ousado. Depois de mencionar as conquistas que um falar equilibrado nos domínios do espírito pode oferecer, Tiago apresenta o lado perigoso, traiçoeiro do uso das palavras, começando pela possibilidade da soberba. Geralmente a pessoa, quando está com raiva, tem uma tendência de ser soberbo, de falar alto. E tem um outro ponto também, geralmente costumam falar a verdade. Quando uma pessoa está com muita raiva, a tendência é ela confessar aquilo que ela fez de errado. A tendência é essa. Quando tem uma situação de uma pessoa que tem esse cuidado com a língua, observa que a língua a gente pode abençoar ou maldizer alguém. Nós podemos abençoar ou até amaldiçoar uma pessoa com a nossa língua. Então nós devemos ser sempre canal de bênção para as pessoas. Entretanto, quando a pessoa não tem esse cuidado com a língua, não é guiada pelo Espírito Santo, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa acaba, uma das questões é ter uma vida de soberba. Fala com nariz em pé, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. E isso traz grandes preocupações, grandes frustrações, coisas horrendas acontecem a respeito disso daqui. E por quê? Porque quando nós falamos aquilo que nós não somos, e ainda que nós venhamos ser, nós devemos que as pessoas, deixar que as pessoas digam sobre nós. Porque certamente, como é que você vai se apresentar? Você vai se apresentar como uma pessoa que tem muitas qualidades. Por exemplo, em rede social, ninguém coloca os defeitos, né? Nós só colocamos o quê? As nossas virtudes, as nossas qualidades. Então, quando uma pessoa não é guiada pelo Espírito Santo, ela acaba falando coisas que não devem. Então, tenha cuidado e seja sempre guiado pelo Espírito. O perigo da rebelião. As grandes rebeliões que destroem a ordem estabelecida sempre começam com uma palavra que depois incendeia outros e assim se alastra indefinidamente, às vezes até por todo o mundo. Aqui cabe, apesar que aqui vai falar de mundo, mas eu vou trazer para nós, precisamos ter muito cuidado na nossa igreja. Aqui, a igreja que eu falo aqui é no sentido de templo, né? A casa de Deus. Será que a nossa fala não está sendo rebelde para com alguém? Nos bastidores, alguém na secretaria, ou vamos na tesouraria, ou pelos corredores mesmo falamos alguma coisa, né, que para acabar, o famoso pôr lenha na fogueira, e a gente acaba falando uma palavra que incendeia outros, e as pessoas acabam indo contra um grupo ou uma pessoa específica. Vamos dar aqui uma ideia do pastor, por exemplo. De repente o pastor está com uma idade já avançada, aí alguém começa a disseminar nos bastidores, esse pastor está velho, está caduco, tem que colocar outro. Aí outra pessoa já começa a passar aquilo para outras pessoas, daqui a pouco toda a igreja está falando que o pastor está caduco, que tem que colocar o pastor. Mas Deus não disse nada disso. Por quê? E por que isso se alastrou? Porque alguém disseminou isso, começou a falar, maldizendo, ou seja, foi uma questão de rebelião. E geralmente toda rebelião começa assim, com alguém falando algo que não devia, sobre uma pessoa ou um grupo específico, e daqui a pouco está todo mundo falando aquilo sem nenhuma base. Sem nenhuma base, ninguém foi lá para observar se realmente era aquilo, ninguém observou se realmente aquilo era verdade ou não, simplesmente foi incendiando, né? Como um incêndio mesmo em si, né? Como um fogo, incendeia e vai se alastrando. Então nós devemos ter muito cuidado para que nós não venhamos dar ocasião à carne e criar assim uma rebeldia, né? Uma rebelião dentro da igreja por aquilo que nós falamos. Uma força indomável, ninguém doma a língua. Em Tiago 3, 7 e 8, Deus, de uma forma didática, novamente explica o perigo do uso da fala, mencionando que a natureza irracional dos animais permite que eles sejam adestrados, mas o homem natural, por sua vez, não consegue controlar as palavras, podendo ser assim instrumento do mal. É possível que você tenha um animal de estimação. Por quê? Porque não é fácil de domar. Mas nós temos algo que nós chamamos de língua que é impossível de domar. Ninguém consegue segurar a sua língua. Vai ter uma hora que a gente acaba dando ocasião à carne, na verdade, essa daí. Tem uma hora que a gente acaba, aquela natureza humana pega a gente de jeito que a gente fala o que nós não devemos.
E acaba com isso, a gente acaba perdendo o controle de nós mesmos. Falamos o que nós não devíamos. Falamos com situações que não era cabível para nós falarmos. E nós não vigiamos, mas aquele negócio, né? Depois que a palavra foi dita, não tem mais como voltar atrás. Portanto, nós devemos ter muito cuidado naquilo que nós falamos, né? Precisamos ter muito cuidado, porque é uma força indomável e acaba criando-se um mal muito grande, porque não vai atingir às vezes somente a pessoa que ouve, mas as pessoas que ouvem ou as pessoas daquela família que ouviu, e começa a se alastrar o negócio. Então é uma questão bem complexa. Desenhando o problema. Tiago, dessa maneira, explica que se um crente, manancial de água doce, começar a falar imoralidade, palavrões, heresias, amaldiçoar pessoas, enfim, coisas que não convêm aos santos, a água amargosa deixará de ser uma fonte de água agradável a Deus. Quando vemos situações como essa, de pessoas, né, principalmente você nessa idade que você está, geralmente nessa idade, né, nós costumamos ser mais enérgicos, ter discussões mais calorosas, e nós acabamos fazendo o quê? Falando imoralidades, uma piadinha mais picante aqui, uma heresia ali, talvez um palavrão, acha bonito, né? Vai dar alguma autoridade diante de alguém que você talvez queira impressionar. E está aqui desenhado o grande problema, que as pessoas depois vão falar, ah lá o cristão falando palavrão, ah lá o cristão que está na igreja cantando lá no grupo, mas aqui está falando piada picante. As conversas deles aqui. Aquela pessoa, isso aqui é muito interessante que você guarde, é aquela pessoa que incentiva você, aquela pessoa que não é crente, que incentiva você a falar uma piadinha mais picante ou falar um palavrão, é a mesma pessoa que depois vai te acusar. Ah, mas você não é crente? Você não é lá da igreja? E aí? Você não é o Bíblia? Por que você está xingando palavrão? Então está aqui desenhado o problema e você acaba sendo assim um mau exemplo. Então, em questões específicas, uma pessoa pode deixar de aceitar Cristo como Salvador porque você está dando um mau exemplo. Então você tem que ter muito cuidado nesse negócio. Palavra com sabedoria. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria, ou seja, conte até 10. Isto é, tenha calma antes de falar. Pense bem quando tiver de responder a alguma fala desrespeitosa. Conte até 10, até 100, até 1000. Quando temos discussões, amigos, independente na igreja ou em qualquer situação, qualquer ambiente, acontece uma discussão ou outra por razões específicas, né? Talvez na classe da escola dominical, por exemplo, alguém pode discordar de um tema específico, de uma fala específica do professor, do superintendente, do dirigente da igreja, por exemplo. Entretanto, isso não é muito de acontecer na igreja, mas acontece muito fora da igreja, que é a questão de uma fala desrespeitosa. É claro que às vezes também acontece na igreja, mas é mais a menos, né? Não é tão, graças a Deus, não acontece sempre. Mas já ouviu quando uma pessoa fala com você de uma forma desrespeitosa? Te falta com respeito? E muitas vezes você é uma pessoa respeitosa, uma pessoa que respeita ao próximo, mas alguém te falta com respeito. Qual é a tendência? É você falar energicamente, falar duramente, devolver aquela falta de respeito para aquela pessoa. É a coisa mais errada que você pode fazer. O que você deve fazer nessa situação? Contar até 1000, até 10.000 e não fazer nada. O silêncio, nesse sentido, ele cabe muito. Porque quando uma pessoa fala desrespeitosamente, é como se alguém chegasse para você com um presente. Se uma pessoa chega na sua casa com um presente e não tem ninguém em casa, essa pessoa volta com um presente. Da mesma forma, é uma fala desrespeitosa. Se você não está presente para receber essa fala desrespeitosa, essa fala desrespeitosa volta para quem falou. Eu sei que é uma situação bem difícil da gente se segurar, porque geralmente a gente tem muito essa questão de responder à altura, é o famoso não leva o desaforo para casa. Entretanto, quando você para e pensa e vê que a sua paz, a sua tranquilidade
vale mais do que uma discussão desnecessária, porque você sabe que aquilo não é verdade. Se alguém falou algo de você, você sabe que aquilo não é verdade, por que você vai ficar esquentadinho? Ou se é verdade, por que você vai ficar esquentadinho? Porque é verdade. Então, tanto sendo mentira quanto sendo verdade, você não tem pelo que ah, falar de uma forma desrespeitosa também. Apenas quando a pessoa fale acontecer isso com você, apenas saia da presença da pessoa e deixe a pessoa sozinha. Depois, numa outra oportunidade que ela tiver com calor um pouco mais abaixo, né? A temperatura estiver baixa, você vai lá e fala com a pessoa. Nada melhor do que isso, porque na discussão fervorosa, quando alguém fala e responde de uma forma afrontosa, vai sempre também dar uma resposta desrespeitosa também, e ambos vão perder com isso. Se você quer ganhar numa discussão, a melhor forma a fazer é não responder. E se responder por alguma razão você tem que responder, responda sempre com educação. É difícil? Claro que é difícil. Ver Pedro, por exemplo. Pedro era brabo, né? O discípulo de Jesus era brabo, normal. Mas, dependendo da situação, do tipo de natureza que você tem, mas de modo geral, o ser humano tem essa tendência de dar logo uma resposta, não levar desaforo para casa. Mas quando você começa a ter tranquilidade naquilo que você vai falar, tem sabedoria, né? Você fala com sabedoria, é diferente. Porque quando você fala com sabedoria, você espera a pessoa falar, depois que a pessoa falar, você acaba avaliando se aquilo cabe uma resposta ou se o silêncio é a melhor resposta. Se o silêncio for a melhor resposta, é essa a resposta que você vai dar. Ou, se você precisar de falar alguma coisa, fale respeitosamente. Porque quando você responde, como diz, tem até uma palavra muito interessante no livro de Provérbios, que vai nos dar uma orientação acerca desse negócio. Olha que coisa interessante que Provérbios fala para nós lá no capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor. O que é uma resposta branda? É uma resposta tranquila, suave, educada, respeitosa. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então, se uma pessoa chegou para você com uma palavra dura e você respondeu com uma palavra dura, o que acontecerá? Você vai ficar com uma ira da pessoa e a pessoa fica com uma ira de você. Mas se você responder com brandura, com tranquilidade, a ira vai ficar só para ela. Ela não vai te atingir. Então, responda sempre com brandura. Para concluir, é impressionante como um órgão tão pequeno como a língua pode mudar a trajetória do homem, assim como o leme de um navio altera toda a rota da gigantesca embarcação. Enquanto os ímpios usam a língua para o mal, os crentes em Jesus são ensinados a dominar suas falas para que elas comuniquem a palavra de Deus e produzam bênção, que oremos como o rei Davi. Então veja que as pessoas lá no mundo falam tantas coisas, né, com a sua língua, mas que nós venhamos ter temperança, saber falar com um e saber falar com o outro. É só você lembrar do salmo, vós sois o sal da terra. Então, como você é o sal, você tem temperança, então você sabe temperar, né? Você sabe falar com um e sabe falar com o outro. Então, tenha cautela na sua fala, porque certamente assim você terá uma vida muito próspera. Hora da revisão. Número 1. Nos diz que se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Lição 2. Os navios do passado. Número 3. Foram os apóstolos Pedro e Ananias e Safira. Número 4. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Número 5. Devemos ouvir bem antes de responder. E após falar com amor, com mansidão, somente o necessário nos domínios do Espírito Santo. Eu vou mais uma vez usar a frase de Shakespeare que diz que os homens de poucas palavras são os melhores. Isso também serve para as meninas, né? Você é uma menina também, está com uma afronta, cuidado, uma arma poderosa e imortal, né? Nós temos a língua, né? A nossa língua ela é uma arma poderosíssima e mortal, mas também é uma arma poderosamente vívida, eficaz, é uma arma para dar vida. Então ela não é somente uma arma poderosamente mortal, mas ela também é uma arma poderosamente vital. Então que você use a sua língua para dar vida às pessoas, para dar esperança, dar tranquilidade, né? Dar
uma palavra de Deus para essa pessoa. Então, trate sempre pessoas com brandura. Que Deus continue abençoando a sua vida e eu te aguardo na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!